Olá, família, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui em mais uma aula onde nós estamos nos aprofundando dentro desse maior patrimônio que é a família. A família é um projeto do Senhor e como ele criou a família, qual o objetivo, a finalidade de estarmos mais sólidos. E é importante você anotar essa frase. Eu quero que você pegue seu lápis, seu papel e anota isso, gente. Anote isso mesmo e coloque isso no seu quarto, coloque isso no banheiro. Família forte, igreja forte. Família forte, cidade protegida. Então, quanto mais a família for unida e forte, mais proteção há sobre a nossa vida. Nada consegue e não vai conseguir destruir a nossa família. Nós somos conservadores mesmo, né? Da integridade, dos princípios, dos valores que foram estabelecidos pela palavra de Deus. Vamos conservar, queridos, a alegria, a paz, a harmonia, entendendo e compreendendo o papel de cada um dentro da sua família. E nós vamos hoje falar desse desafio, o desafio de se relacionar bem com a família do seu cônjuge. Será que isso é possível? Seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos estar conversando sobre esse respeito, para que a gente possa andar mais em harmonia, né? Para que a gente possa ter o nosso estado emocional equilibrado, porque se o seu estado emocional estiver desequilibrado, se vocês não estiverem bem como casais, vocês vão interferir até no culto da igreja. Vocês não vão receber bem a palavra, não tem como louvar ao Senhor quando o casal está brigado, quando o casal está em desarmonia. E principalmente quando a gente traz os hábitos da nossa família, da minha família, eu como homem, trazendo o hábito da minha família para dentro do meu casamento. Como eu posso lidar com isso? Como eu posso trabalhar esse sentimento? Quando a esposa traz os hábitos da sua mãe, da sua família para dentro do casamento e você não sabe lidar com isso, os conflitos de casamento podem ser suavizados. A gente pode amenizar essas coisas ao reconhecer que cada parceiro traz consigo um legado da família única. Cada um de vocês, né, cada um da gente, a gente traz um legado da nossa família. A gente traz um legado, né, do meu pai e da minha mãe. Não existe ex-pais, ex-filho, não existe isso. Né? Então é muito importante vocês compreenderem e saber os valores que há dentro da sua família. Mas eu preciso colocar uma coisa que eu gosto muito, se chama limites. Você precisa colocar um limite para ter paz e alegria dentro da sua casa. Ninguém se casa apenas com o cônjuge, mas sim com a família toda. Minha mãe já falava isso quando eu era pequeno, quando eu estava começando a brotar, a desenvolver algo como homem, para começar a ter relacionamento com a minha esposa e desejando casar. Ela disse: meu filho, preste atenção no comportamento da moça. Isso aqui serve para os dois. E hoje a gente não vê isso. Eu lido muito. Eu estou tratando muita gente na nossa terapia que casaram de todo jeito. Casaram porque precisavam, porque queria sair de um ambiente, né, de doença, queria sair de dentro de casa porque brigava muito com a mãe não compreende, cobra demais, o pai também fala muito, então eu vou casar para sair de dentro de casa, porque eu não aguento mais viver dessa forma. E casa com uma pessoa que já vem também de um desequilíbrio emocional, já não tem pai, já não tem mãe, ou já vem de pais separados, e cada um vem com uma cultura diferente, familiares com comportamentos diferentes, sua família é de um jeito, a família do homem é de outro jeito, e vice-versa. Talvez um veio de uma família mais de condição financeira boa, o outro veio de uma condição financeira mais baixa, e aí fica, às vezes, inconscientemente, fica uma perseguiçãozinha aí, fica alguma coisa, né, uma pulga atrás da orelha, né, de vez em quando você passa na cara alguns comportamentos, algumas atitudes, mas você me encontrou, eu tinha alguma coisa na vida, meus pais me deram algumas coisas, e isso traz uma cobrança para o homem, traz uma cobrança para a mulher.
né? Ah, eu lhe encontrei, você não tinha nada, você não era nada, né? Foi eu que lhe ensinei a dirigir, foi eu que fiz isso com você, foi eu, porque isso já é um padrão da sua família. Isso já é um padrão que toda a sua família, por ter as coisas, às vezes fica dizendo, fulano só está onde está porque foi eu que ajudei. E você traz essa crença errada para dentro do seu casamento. E agora, pode acontecer de alguém da sua família morar dentro da sua casa. Aí é que o bicho pega. Como você vai lidar com isso? Como você vai tratar isso? Como você vai colocar limites nessas coisas? A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 17, não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Então, há uma possibilidade, há um meio de, às vezes, você não conseguir suportar alguém que mora dentro da sua casa, alguém que está sempre trazendo algum problema, e às vezes na hora do conflito, ou a mãe ou o pai vai defender o filho, não importa se já está casado, não importa se você já está com 40 anos, 50, 60 anos, não me interessa, o pai e a mãe vai defender o filho sempre, sempre. Mas já minha mãe não me defende, só defende ele. Ele é mais importante do que eu. Minha mãe faz tudo para ele, né? E me deixa de lado. E aí o marido se aproveita da sogra, porque a sogra agora abraçou o marido com todas as forças e está desprezando a filha, né? Fica desmanchando o que a filha faz. Às vezes a filha repreende o marido, né? E a mãe dela se mete nessa situação. Não, deixe ele, eu cuido, eu faço. Né? Às vezes a mulher não quer colocar o almoço e diz assim, vai lá, se levante e bota. Aí a mãe diz, não, deixa que eu boto para ele. E isso vai trazer prejuízo no relacionamento. Isso vai trazer danos emocionais. Isso aí você não colocando limites nas coisas, isso vai lá na frente trazer problema no relacionamento. E entenda uma coisa, quando você casa com todo esse pacote. Você casou com a família dele que já tem esse hábito de a mãe, de a avó, a tataravó, sempre fica fazendo esses cuidados com o filho, com o neto. E isso traz para dentro do seu casamento. Você viu isso, mas não ajustou. Tem coisas no namoro que vocês perceberam, mas vocês disseram, não, quando casar vai mudar. Né? Quando ele casar, ele agora é crente, ele agora também vai mudar. E ele não mudou e ela não mudou. E agora você não tem coragem de tratar esse assunto. Por isso que você está aqui nessa aula e Deus está me usando para te ajudar a se libertar desse laço, para você se libertar dessa coisa que tem te atrapalhado muito. E sabe que esses comportamentos, sabe que essa atitude vai interferir na área espiritual, na área financeira, na área de conexão, na área de desenvolvimento, e tem algumas coisas que estão travadas por conta desse comportamento. Mas isso eu não tinha percebido, mas agora está percebendo. Agora chegou a hora de você tomar uma atitude, né? Agora você, em vez de fugir dessa realidade, como você sempre fez, de sabe uma coisa, deixa pra lá, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou seguir a minha vida, sabe? Você fica do seu lado, eu fico do meu lado, você tem seu dinheiro, eu tenho meu dinheiro, você tem sua conta, eu tenho minha conta. Ei, vocês casaram para viver junto, tudo que é de um é do outro. A riqueza que é de um é do outro, o aperto que é de um é do outro, a escassez que é de um também é do outro. Só que agora nós vamos saber resolver essa situação. Nós vamos saber agora lidar com esse problema para poder enfrentar uma nova fase da nossa vida. E chamar a sua família, que se mora com você, alguém mora com você, você nunca colocou e talvez não tenha coragem de sentar e falar, porque agora ela vai dizer, agora eu já estou 10, 20 anos com você e agora que você quer vir falar sobre isso por causa desse curso, por causa dessa palavra, desse pastor, desse professor, desse homem aí que ensinando a você. Não, agora não tem mais jeito não. Agora já criou uma crosta muito grande, né? E você vê isso no navio. O navio, quando ele viaja bastante, e quando ele chega de viagem, os mergulhadores vão lá e limpam o navio por debaixo, né? Tira as crostas todinha do navio para que o navio possa fluir melhor
maior no oceano. Então existem algumas crostas também que entram no casamento. E você precisa entrar nessa imersão, você precisa entrar como é que se diz? Nesse polimento, nesses ajustes, para você ir tirando as crostas do casamento, para que esse seu casamento possa fluir de uma forma mais saudável, mais plena. Até por isso que é uma conexão plena. Então, meus amados, meus queridos irmãos, vocês que estão nos assistindo, você que está nessa aula, entenda que você casou com a família dele. Aí você pode olhar para a família, para o seu cônjuge aí, né? Você deve estar olhando um para o outro. Uns pode estar dizendo assim, que bom que eu casei com você, porque sua família é uma grande bênção para a minha vida. O outro pode dizer, sua família é um carrego para mim. Que invenção, aonde eu entrei nessa família, eu devia ter pensado melhor de ter casado, né? Você é maravilhosa, mas a sua família, meu amigo, eu quero é distância, só para tirar foto e olhe lá. Né? Tem famílias que se agem dessa forma, mas já notou que todo o comportamento da sua esposa, todo o comportamento do seu marido é procedente da raiz da família dele? Talvez o pai dele fez a mesma coisa com a mãe dele, aí ele está fazendo com você, inconscientemente. Né? Já pedi perdão, já me tratei, hoje eu me dou bem com meu pai, com minha mãe, com minha família, minha mãezinha fica no cantinho dela, né? Hoje ela não se mete mais, que bom, que agora seu casamento está ficando mais sólido, seu casamento está ficando mais maduro, casca grossa, vocês sabem lidar com situações. Por isso que agora cada problema que vocês passam, cada aflição que você está passando, está ficando mais fácil de resolver, mais fácil de lidar com esses problemas, né? Tem uma universidade nos Estados Unidos que ele apontou mais de 60% dos casais que experimentam conflitos frequentes com a família extensam, relatam uma diminuição significativa de satisfação conjugal. Lidar com isso, saber, é isso que eu estou falando para vocês. Estou falando algo científico, estou falando algo sério mesmo, espiritual. Né? É interessante como todos os casais, tanto dos quais eu conheci dentro da terapia, todos os casais que eu mandei a conexão plena, eles disseram, não, meu casamento está muito bem, eu e meu marido, a gente está muito bem, a gente tem uns que dizem, não, eu não preciso de um negócio desse, eu não preciso fazer isso, que meu casamento está mil maravilha. Estão mentindo. Se chama mentira. Porque todo casamento precisa de ajuste. Todo casamento precisa de polir o casamento. Você precisa dar um polimento no casamento. Existem algumas poeiras, existem algumas coisas, é porque a gente não quer assumir certos detalhes. E casamento que não tem algum conflito é um casamento que já tem um conflito de problemas emocionais. Então é necessário polimento, é necessário ajuste, é necessário calibrar os pneus. Todo carro, todo mundo aqui que entende de carro, um pouquinho de nada de carro, ou você sabe, por que você pergunta? Toda vez que a gente vai viajar, você vai primeiro calibrar os pneus. Você vai encher os pneus. Não dá para a gente ir assim, não. Não, porque você corre o risco de virar o carro e o consumo de gasolina aumenta gradativamente quando você não alinha o seu carro. E o outro problema de não alinhar e balancear o carro, todo motorista sabe disso, é que o carro, quanto mais você anda, um lado do pneu vai se desgastando, vai comendo. E o pneu ele vai começar a bombear. Você já viu aquele... Ele fica bombeando, né? Ele fica balançando. Você já viu algum carro que o pneu fica assim? Porque não alinhou, não balanceou, não ajustou o que deveria. Algum parafuso do pneu está solto. A mesma coisa é no casamento. Às vezes o casamento está bombeando, tem tempo de alegria, tem tempo de briga, tem tempo de paz, tem tempo... Às vezes está assim seu casamento, financeiramente está assim, emocionalmente está bombeando, está sempre indo ou para a direita ou para a esquerda, tem um lado do pneu que está comendo, tem um lado da área da vida de vocês que não está fluindo bem, seja na finanças, seja na oração, seja na comunicação, seja na paciência, né? Seja deixar para lá. O deixar para lá é perigoso, tem que saber o que eu vou deixar para lá.
Então, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me chateia, tudo aquilo que vai de encontro ao meu posicionamento, eu me sinto mal com esse assunto, eu não me sinto confortável com isso, é alguma doença, alguma dor que você tem dentro de você que precisa ressignificar isso rapidamente. Né? É como eu falei, não há ex-filho, ou pai, ou mãe, a gente precisa entender. O casamento não é apenas uma união de alma, mas também uma conexão entre sistema familiar. Então você tem que se dar bem com a tia dele, tem que se dar bem com a prima, quando vão para o aniversário, no final do ano. Sabe, eu casei com essa família também, faz parte da minha família, sim. Às vezes vocês se encontram e uma boa parte da sua família bebe. Então tem aquelas coisas desgastantes que você só espera terminar o almoço, aquela comida familiar para sair logo daquela família, ou você talvez não queira nem ir para lá. Né? Às vezes você fica evitando esses encontros, né? Porque você sabe que vai ter desgaste, você sabe que vai ter aquela piadinha, você sabe que vai ter aquela indireta, você sabe que vai ter aquelas coisas que vai desgastando o seu relacionamento. Meu Deus do céu, não tem coisa pior do que isso. Ou a família se encontra, mas cada um fica no seu lugar porque sabe que é uma bomba chiando, qualquer coisinha vai explodir. Então, você casou com essa família, você tem que entender que tem que se alinhar seu coração com essa família, de ambas as partes. Quando eu estou falando dos dois. Os dois precisam entender que precisa se afinar nesse relacionamento. Eu casei com a família Dianesca, então eu tenho que aguentar os abusos dessa família. Só que essa família não pode interferir no meu casamento. E eu preciso colocar um limite aqui. Quando eles vierem interferir no nosso casamento, entrar dentro do meu casamento e atrapalhar algumas coisas, é aí onde eu preciso colocar o limite, tá? Manter limites, preserva vínculos, estabelece limites saudáveis com a família de origem, é crucial. É isso que eu acabei de falar para vocês. Coloca limites nisso aí. Opa, vamos terminar aqui. Eu quero que você entenda, daqui para dentro sou eu e meu marido. Né? A gente precisa alinhar isso. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Isso tem que ficar muito patente aos olhos de toda a sua família. Eles vão te chamar de chato, eles vão dizer que você é muito abusado, né? Que é indiferente, a gente não pode falar nada. Não, vocês não podem interferir, né, no meu casamento. Você precisa entender, não se expondo nas reuniões familiares. Eu não sei se toda família faz uma reunião, né, e ficar machucando o seu marido, expondo a sua esposa. Não permita, né, que desonre um de vocês dois. Não permite que o valor de vocês dois vá lá para baixo. E a gente vê isso, sabe? Às vezes a sogra, às vezes a mãe, alguém interfere no seu casamento e o marido não toma um posicionamento, a esposa não toma um posicionamento. Não, peraí, não fale assim com minha esposa, não fale assim com meu marido. Eu honro meu marido, eu respeito ele. É assim que a gente vai se dando bem. Valorize os pontos melhores do seu marido, né? Não colocando os defeitos, não colocando algo que vai trazer perturbação. E é muito importante, dentro desses valores, trazer a honra, a gratidão, uma aliança. É uma aliança fundamental. A harmonia no relacionamento familiar é um sinal de respeito e também de testemunho de honra. Honrando as duas famílias, né? Não honrando só a família da mulher, não honrando só a família do marido. E você não está mais junto com a sua família. Você, desde que casou com essa pessoa, você se afastou da sua família. Né? Tanto o homem quanto a mulher. Existe muito isso, né? Depois que casou, meu amigo, você nunca mais pisou na casa da sogra, nunca mais foi lá visitar. Não faz. Por quê? Porque toda vez é uma briga, toda vez é uma confusão, toda vez acontecem coisas desagradáveis, mas é sua família. Faz parte da sua família. Só que agora você precisa entender o que é família, o que é parentes. Né? Sair de dentro de casa, a família real mesmo é você, sua esposa e seus filhos. Quando seus filhos saírem de casa, eles agora vão ficar como parente, eles agora vão criar a família deles.
Então você precisa entender as três famílias. Primeiro a sua família que você veio, de pai e mãe. Só que agora você saiu de lá e agora você formou a sua família, que é você, sua esposa e seus filhos. E agora vai ser a família dos seus filhos, que agora eles vão crescer, vão casar e vão avançar. Eles precisam ir embora, eles precisam crescer e formar a família dele. Eu não vou me meter mais no casamento do meu filho. Eu não posso mais agora meter a mão no casamento do meu filho. Agir quando ele estiver com um problema lá. Eu vou ensinar, instruir e vou dar direções para ele seguir. E ele tem que aprender. E eu já falei para o meu filho, depois que você sair de dentro de casa, que casar com essa menina, não tem mais volta. Toda briga que vocês tiverem, tudo que vocês passarem, agora vocês vão resolver lá. Vocês vão agora se ajustar. Não tem esse negócio de você vir para casa, passar uns 15 dias aqui, ela uns 15 dias na casa da mãe dela, para depois vocês ficarem em paz e voltar. Não, vão resolver os problemas de vocês. Agora casou, meu irmão, carregue a sua cruz. Casou agora, é sua cruz agora, é essa bomba que você tem na sua mão e você vai resolver essa situação. É assim que a gente tem que tratar nossos filhos e ensinar eles a entrar em maturidade. Então, no início do nosso casamento, Yanesca queria muito, né, com alguns problemas. Não, eu vou para casa da minha mãe, você vai para casa da sua. E eu disse, não. Não quero pastor se envolvendo, não quero pessoas de fora se envolvendo. Nós vamos lidar com o problema e resolver o problema. E a Yanesca casou muito cedo, com 18 anos. E ela aprendeu, ela amadureceu, porque qualquer coisinha queria chamar os outros para estar resolvendo nosso problema. Eu quero dizer para você que é importante você ter uma boa liderança, pessoas maduras que vai entender o seu problema, porque tem lideranças que às vezes ficam mais para o lado da mulher do que para o homem. Tem liderança que gosta demais, né, do homem, como pastor, por exemplo, como eu tinha líderes que me amavam demais, né? E percebia que a minha esposa era que estava atrapalhando o meu chamado. A esposa era que estava impedindo o chamado. Então, assim, às vezes algumas lideranças não olhavam nem para a Yanesca, não dava atenção nem para a Yanesca, porque queria o meu chamado, a minha unção, o que Deus me colocou, a capacidade que Deus colocou. Então, rapaz, tu tem um potencial muito grande, mas cuidado com tua mulher, né? Cuidado com seu marido fica impedindo o seu chamado. Então vocês precisam compreender esse ponto, vocês precisam alinhar, porque muitas vezes a mulher fica contando os problemas do marido para o pastor e para todo mundo, qualquer liderança. Então todo mundo olha para o seu marido como um cara problemático. Às vezes todo mundo olha para a sua esposa como uma mulher problemática que fica atrapalhando o seu chamado. E é importante vocês ajustarem isso. É importante vocês saberem o quê? Peraí, essas confusões que está tendo toda na nossa família, vamos nós dois resolver. Vamos nós dois tratar sobre isso, né? Então, eu preciso amar a minha igreja, a minha liderança, os meus familiares, mas eu não posso deixar ele interferir dentro do meu casamento. Eu preciso entender que eu preciso alinhar meu coração com o meu marido, com a minha esposa, ajustar isso, saber colocar limite, honrar meu pai e minha mãe, né? Honrar a minha família, ser grato pela família da minha esposa que me deu ela, ser grato pela minha sogra que já está no céu, pela mulher que ela me deu, né, pela a esposa que eu tenho hoje. Só que eu não posso deixar alguns hábitos da minha sogra refletir na minha esposa. Então a gente precisa ajustar. Tem coisas que eu tinha muito do meu pai. E a Yanesca, por não conviver com o meu pai, nunca, até eu mesmo não convivi com o meu pai, mas tinha alguns lances, né? Tinha alguns comportamentos, frases, palavras que era igual do meu pai. E a Yanesca foi lapidando isso, foi tirando esses hábitos. Eu fui tirando os hábitos de Yanesca em relação à mãe dela, o comportamento da mãe, e principalmente agora, né, que vai chegando a terceira idade da gente, vai chegando a fase, né, de ficando mais velhinho, os filhos já são homens maduros, que estão agora prontos para entrar em casamento, né? Então a gente vai começando a colocar algumas coisinhas dos nossos pais e da nossa mãe. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A minha mãezinha hoje, né, que está bem velhinha, já está chegando a uma idade, né, bem avançada,
Minha mãe está começando a colocar, é como uma flor, brotando algumas coisas da minha avó. E exatamente os mesmos comportamentos da minha avó no final da vida dela. Então, como ninguém tem colocado alguns limites, alguns cuidados, minha mãe está repetindo o mesmo padrão da minha avó. No finalzinho da vida, agora partindo para ir para a glória, minha mãe está ficando do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque a sua memória parece que ela vai voltando a ser criancinha de novo. É por isso que algumas pessoas que já estão na terceira idade, você fala, poxa, agora tá voltando a depender de tudo, né? Colocar comida na boca, de levar, de segurar na mão. A própria Bíblia diz, quando você for velho, pessoas agora vão conduzir você para onde eles queiram levar. A vida é assim mesmo, a gente cresce, né? A gente é um bebê, dependemos da mãe, dependemos de alguém para mamar, para dar banho, para lavar, para fazer as coisas, para botar a dormir. A gente vai crescendo, a gente aprende a andar, né? Agora a gente já sabe comer sozinho, já sabe ler, já sabe escrever, cresce, casa. E quando vai chegando a idade de 70, de 80, 90 anos, vai chegando a velhice, mesmo tempo, aí a vida parece que a gente começa a regredir de novo, vai voltando como criança, dependendo dos filhos. A gente já não tem mais tanta velocidade, talvez a mente tenha, mas o corpo não corre como um jovem de 20 anos. A gente não faz mais coisas como uma pessoa de 20, de 25 anos, de 18 anos, não acompanha mais. O corpo vai envelhecendo, por isso que a gente precisa se cuidar muito com caminhada, beber água, fazer exercício, né? Cuidar da nossa mente emocional, cuidar das nossas emoções, para a gente não perder o fio da meada, para que a gente não possa ter conflito com a pessoa que a gente mais ama na nossa vida e ter um casamento sempre com problema. Ninguém pode tocar um no outro. Já viu aquele porco, né, que tem espinho? Né? Eles não conseguem se abraçar, porque o espinho fura um ao outro e eles não podem chegar perto um do outro, eles não podem se aquecer e eles terminam morrendo porque não tem como se abraçar por causa dos espinhos que há no porco um do outro. Então muitas vezes os casais não se abraçam, não se olham nos olhos, não tem um tempo junto, não compreende a mudança do corpo, né? O hormônio, os medicamentos que têm acontecido. A mulher tem muita mudança rápida, né? Principalmente quando a idade vai aumentando, ela tem uma mudança muito rápida. O homem também tem algumas mudanças de ficar muito mais lento do que era antes, e você precisa ajustar esses pontos. Vocês precisam entender. E agora vem o seu familiar se metendo na vida de vocês, isso aí vai trazer muitos problemas. Então a gente precisa entender um ao outro, precisamos colocar limites na família um do outro, na família da minha esposa, da minha família. A gente precisa colocar limite, precisamos honrar, precisamos valorizar, né, esse ponto crucial, mas não podemos deixar que os nossos familiares venham interferir. E como eu posso lidar com isso? Como eu posso fazer essas coisas? É o que eu acabei de falar com vocês. Converse. O tripé do relacionamento, eu acho que em quase todas as aulas eu estou dizendo isso, o tripé do relacionamento é justamente isso: verdade, diálogo e limite. Andar na verdade, ter diálogo, saber conversar e colocar limites. Se você fizer esse padrão no seu casamento será cada vez mais pleno, cada vez mais melhor, mais forte, mais sólido. Vocês vão saber lidar com conflitos de que vem de fora, só que vocês dois já estão tão calejados, tão alicerçados, já sabem o manejo de lidar com o problema, já sabem ter jogo de cintura para poder vocês dois alinhar e melhorar cada vez mais e avançar em todos os aspectos. Então tem coisas que estão travadas na vida de alguns casais por conta disso. Porque você, às vezes, conversa muito mais com sua mãe, com seu pai, com sua irmã, com sua prima, do que com seu esposo. Às vezes você se abre muito mais para as pessoas de fora do que com seu cônjuge, né? Então, se eu puder evitar meu tio, minha prima, meu irmão ficar se metendo no meu casamento, minha cunhada se ficar se metendo no meu casamento e ditando as regras do meu casamento com a minha esposa,
Então, se torna uma criança, sempre buscando alguém para nos defender. A gente volta a ser criança de novo. Buscando a aprovação de outro para dizer, tá vendo que eu tô certo? Eu já disse isso para ele, pastor. Eu já falei. E aí vocês dois ficam contra o cônjuge. E o cara fica sozinho na situação. Não faça isso. Resolva junto. Trate junto, coloque limite das coisas, né? Aprendam com pessoas maduras, com pessoas experientes, sabendo lidar com essas circunstâncias, vocês vão avançar muito mais, ok? Então, cuide das tarefas, gente. Olhe as tarefas, façam, manda o feedback pra gente, tá bom? Mande as fotos, né, que vocês estão fazendo as tarefas junto, reunidos junto, orando junto. Isso é muito importante. Que Deus continue abençoando, crescendo o seu casamento de uma forma sobrenatural, melhorando cada vez mais, ajustando. Aprenda a ser verdadeiro, primeiramente com você. Seja verdadeiro com você. Né? Eu sou verdadeiro, eu digo logo na cara, certo? Mas o que você diz tá machucando o outro, tá doendo no outro, né? Então, primeiro, isso tem que tratar primeiro com você. Seja franco com você, seja leal com você. Veja você mesmo o que você está fazendo. Tenha diálogo entre você mesmo e com a pessoa que você está morando. Coloque limites em você mesmo. Eu não vou agir assim. Eu não vou falar o que eu quero. Não, eu não vou expor logo essa situação. Coloque limite primeiro em você. E aí você vai conseguir colocar limite na vida dos seus parentes, tá bom? Que vocês possam conviver muito bem, que vocês possam avançar, melhorar em todas as áreas da vida de vocês. Eu declaro que nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará no casamento de vocês. Eu declaro um vinho novo, eu declaro uma abundância plena de Deus, janelas abertas, proféticas na vida de vocês, no casamento de vocês. Sabe de uma coisa? Estamos aqui juntos. Estou aqui, eu e a Nesca, para te ajudar. Quero dizer que amamos vocês. Quero dizer que queremos pegar na mão de vocês. E tudo que vocês estão aprendendo, tudo que vocês estão compartilhando conosco, vai ficar guardado no nosso coração. Ninguém vai saber do que está acontecendo no seu casamento, a não ser os bons frutos, a não ser as coisas gloriosas que você vai divulgar, o bom testemunho. Você vai contar o testemunho do seu casamento por onde você passar e entendendo as duas famílias, entendendo o que vocês trouxeram da família de vocês, das coisas boas, mas as coisas boas serão aplicadas, mas pessoas não vão interferir e atrapalhar o casamento de vocês. Beijo no coração e até a próxima aula. Não esqueça das tarefas, não esqueça de colocar no grupo lá tudo que está acontecendo de bom, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.